Olá, eu sou Andréia Pinheiro, psicanalista, doutora e mestre em psicanálise, e eu tô aqui novamente para a parte 2 do vídeo, a temporalidade num processo de análise, tá? Então eu vou dar a sequência de onde eu havia parado em momento anterior, e agora a gente vai continuar falando, na verdade, da posição do analisando, né? Em momento anterior, só para fazer uma conexão com o que eu vinha falando e agora eu continuo, é dizer que não há exatamente uma cronologia linear no discurso do analisando. Por quê? Porque essa cronologia ela é temporal, enquanto que o tempo de análise ele é atemporal. A gente está falando de uma atemporalidade que exige do analista ouvidos para ouvir aquilo que o analisando endereça a nós, analistas. Muitas das vezes o que vai nas entrelinhas, no silêncio do não dito. E se nós, analistas, buscarmos sequência lógica de eventos para conseguir então dar escuta a esse analisando, muito provavelmente a gente vai falhar diante dessa escuta e provavelmente diante de uma impossibilidade de uma análise. Então, por outro lado, o paciente, o analisando, que se prende a essa necessidade cronológica do tempo, se ele não for atravessado por uma pontuação do seu analista, né, no sentido de fazê-lo perceber que a narrativa não precisa ser linear, que ela pode ser livre, né? Que seu discurso não precisa estar alinhado com a lógica que se pressupõe, a correta, né? Ele, o analisando, o paciente, muito provavelmente vai deixar de dizer de si. E qual a razão deste discurso do analisando, tentando o tempo inteiro promover uma cronologia? Bom, o analisando, ele tenta fazer essa metrificação, podemos dizer assim, porque justamente a sociedade, os laços sociais aos quais nós estamos inseridos, acabam nos cobrando essa suposta lógica do tempo e da métrica, que acaba nos levando a uma não lógica, um nonsense, um contrassenso, um sem sentido, onde o sujeito, ele continua então repetindo na cena analítica um sintoma, o qual acaba o levando a um sofrimento psíquico daquilo que ele é constantemente cobrado. O quê? A suposta lógica, onde tudo precisa fazer sentido, né? E que o filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, na sua obra A Sociedade do Cansaço, também aborda o assunto. E o tempo da análise, do que se trata? O tempo da análise, gente, é um outro tempo. O tempo da análise é, na verdade, um inconsciente em cena, onde o analisando, ele atua e performa na sua não lógica e na sua não linearidade, para tentar dizer das suas angústias e também dos seus incômodos. E o que a experiência clínica nos ensina e nos sinaliza, né? O psicanalista, que deve-se dizer que está constantemente em formação, muito provavelmente ele irá encontrar muitas outras Priscilas, o caso clínico que eu trago aqui, em seu consultório, na sua prática, onde quer que este encontro aconteça. Porque vale dizer que uma análise ela pode acontecer em muitos espaços, não apenas no consultório, mas pela janela virtual, à beira de uma cabeceira de cama, na residência desse paciente, ou então no leito de um hospital, numa escola, enfim, há muitos lugares para que essa cena analítica aconteça, né? Mas o que eu estou dizendo é que provavelmente encontraremos muitas outras Priscilas, né?
muitas outras Marias, muitos outros Joãos, se queixando desse tempo não vivido, da velocidade desse tempo e até mesmo assistindo a viagem do tempo de cada história contada. Ou então, enquanto analisando, porque todo analista em algum momento ele é analisando, o próprio analista se perceberá também às voltas com a sua própria análise, se verá como Priscila, se queixando disto tudo, como se uma retrospectiva de sua vida se desenhasse diante de si durante a sua própria narrativa. E qual é a proposta da psicanálise, né? Se há algo que a psicanálise verdadeiramente propõe, é que o sujeito possa ressignificar a sua história. Eu trago aqui uma citação do livro de Mário Sérgio Cortella, que é filósofo contemporâneo, não é psicanalista, mas que eu admiro muito o trabalho, né? Educador e filósofo Cortella. Ele tem um livro chamado Provocações Filosóficas, onde logo no primeiro capítulo ele diz o seguinte: não nascemos prontos e vamos nos gastando. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. Vocês hão de concordar comigo de que não seria essa uma boa reflexão para nós pensarmos a temporalidade num processo de análise? Agora eu tenho considerações que eu brinco aqui com as palavras, dizendo que são considerações quase finais, porque nunca é um fechamento. A psicanálise sempre deixa portas abertas para novas reflexões e considerações. Eu quase encerro o meu convite a outras possíveis reflexões, lembrando que o psicanalista é sobre autorizar-se, não sobre nomear-se, e que seu próprio percurso de formação traz notícias de uma temporalidade. É como se fosse uma colcha de retalhos, de pequenos e grandes recortes que vão cuidadosamente, ou não, porque nem sempre é cuidadosamente, né? Sendo alinhavados. Esgaça aqui, costura ali, costura aqui e esgaça ali. E quanto ao tempo da análise de um paciente, de um analisando, também é sobre uma temporalidade, que se desenha a cada encontro, a cada sessão e também nos intervalos dessas sessões, num vir a ser, a se comparecer, tal qual uma grande aposta. E provocando ainda mais inquietações, eu deixo aqui mais uma para você, porque essas inquietações elas são sempre muito bem-vindas e por si só já falam de uma temporalidade. Pois não há como viver sem se inquietar. Desde o nascimento até a morte, somos atravessados pelas transitoriedades da vida e que a cada estação se desenham a seu modo, tal como propõe Freud em seu ensaio de 1915, chamado Sobre a Transitoriedade, e que eu indico a leitura. Vale muito a pena conferir, porque nos remete a ricas e importantes elucubrações. Bom, eu encerro então, entre aspas, a minha proposta dessa reflexão, a temporalidade no processo de análise. Deixo aqui meus agradecimentos a quem se disponibilizou na minha escuta, né? E eu sou Andréia Pinheiro, doutora e mestre em Psicanálise, Saúde e Sociedade pela Universidade Veiga de Almeida. O meu perfil no Instagram é psicanalista.andreapinheiro. Vou adorar receber vocês por lá e meu muito obrigada. Até um próximo momento.